A proposta de Jesus. Nona parte. Defender a vida até a morte. Olha, eu andei lendo os trechos do Evangelho que estudamos no último encontro e fiquei espantada. Por quê? Porque qualquer coisa que Jesus fazia, tinha os dirigentes políticos e religiosos perseguindo ele. E eu nunca tinha percebido isso. É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Por que querem matar Jesus? Então vejamos. Por que querem matar Jesus? Primeiro, porque Jesus faz opção pelos pobres e marginalizados. Segundo, porque Jesus critica a lei quando a lei oprime e escraviza as pessoas. Terceiro, porque Jesus critica o templo, que era usado como lugar legitimador da opressão. Jesus é perseguido porque fez uma opção pelos pobres e marginalizados de seu tempo. Companheiro santo, você está presente no coração do povo, na voz de nossa gente. Ele assumiu a sua condição humana de trabalhador e assumiu o lado dos trabalhadores, dos oprimidos e marginalizados de seu tempo. Companheiro santo, você está presente no coração do povo, na voz de nossa gente. Você não morreu, seu sangue é uma semente que faz brotar no peito, que faz crescer na mente de cada operário, tornando consciente da união do povo, que forma uma corrente e liberta do medo e o faz mais resistente. Companheiro santo, você está presente. Jesus proclamou que o reino que trazia era, em primeiro lugar, anunciado aos pobres, porque Deus toma a defesa dos pobres e oprimidos e os ama. E aí aprendi como o pobre sabe repartir, como o pobre sabe ser amigo, como o pobre também sabe me educar. Eles é que me ensinaram. Os pobres são bons mestres para todo mundo. E Cristo também amava, e amava muito os pobres. Deus é o defensor dos pobres. Jesus é perseguido porque critica a interpretação que os grandes faziam da lei para manter o povo pobre e oprimido. Assim diz o Evangelho. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Se o sábado não está para o bem da pessoa, não serve para Deus, não tem valor algum. Jesus mostra que a lei e o sábado são feitos para o ser humano. Mostra que toda a utilização da lei para oprimir os pobres é um atentado contra o Deus da vida. Toda desumanização da pessoa, mesmo em nome da lei, é um pecado contra Deus, pois, na verdade, a grande obra de Deus em Jesus é a de que o ser humano seja gente. Santo Irineu, que viveu 180 anos depois de Cristo, já dizia naquele tempo: A glória de Deus é a vida do homem. E Dom Oscar Romero, um dos profetas do nosso tempo, traduziu tal afirmação para o contexto latino-americano.
A glória de Deus é a vida dos pobres. Jesus é perseguido porque critica o templo, onde se legitimava a opressão. Ao condenar o templo, Jesus estava condenando a atitude dos sacerdotes, principalmente dos saduceus, pelo uso que faziam do templo e pelo culto como legitimação de seus negócios e lucros. Através das parábolas, os vinhateiros homicidas, os trabalhadores da vinha, os 2 filhos e o bom samaritano, Jesus mostra que os sacerdotes e outros dirigentes do povo são os verdadeiros pecadores e os verdadeiros responsáveis pela situação de miséria em que vive o povo de seu tempo. Os sacerdotes e dirigentes do povo apoderaram-se do templo e da lei para manter seus privilégios. Eles legitimam a exploração dos pobres através de dízimos, impostos exagerados, compra de animais para os sacrifícios, tudo isso em nome de Deus, em nome de uma instituição divina, o templo. Eles mantêm os pobres na ignorância, para não serem submetidos a críticas. Esta é a revolta de Jesus quando pega o chicote e derruba as mesas dos cambistas e dos vendedores no pátio do templo, dizendo: A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. Assim, Jesus vai contra o mau uso do templo, agindo na base da sociedade, organizando o povo simples que não chegava perto do templo. Jesus procura, através de sua prática de misericórdia, perdoando e curando, destruir a influência do templo sobre o povo simples. Na verdade, tudo era centralizado no templo. A divisão de classe na sociedade de Jesus era criada pelo sistema de pureza. Este sistema era definido pelos dirigentes que se consideravam então os puros de Israel. Os dirigentes do povo qualificaram os pobres e marginalizados de impuros. Isto era tão forte e persuasivo que os pobres e marginalizados acabaram aceitando esta condição e, como tal, deviam sempre se purificar. Vejam como funcionava. Sendo pobre, é pecador e impuro e tem a necessidade de oferecer um sacrifício. Para isso, há a necessidade de comprar um animal e, para isto, precisa de dinheiro. Este sacrifício só podia ser feito no templo e somente pelo sacerdote. Assim fica purificado e ganha o perdão e se torna puro. Esta era uma lei e a norma que os sacerdotes colocaram para todo o povo judeu. Obedecendo à lei até os últimos detalhes e ir ao templo era para os judeus a única maneira de se encontrar com Deus. A teologia da libertação nasce da percepção da miséria, da opressão do nosso povo. Com sua prática, Jesus propõe a superação da lei e do templo, como lugares privilegiados de encontro com Deus. Jesus nos mostra que o verdadeiro encontro com Deus se dá no ato de misericórdia e amor com os irmãos e, sobretudo, com os pobres e os marginalizados, considerados como nada têm, nada podem e nada sabem. É preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no pouco a marca Maria, Maria mistura dor e alegria.
Assim, na parábola do rico comilão e o Lázaro pobre, Jesus mostra que enquanto Lázaro fica esperando que a salvação venha do rico, ela nunca chega. Mas quando Lázaro morre, para o rico, ele passa a viver no seio de Abraão. Ele passa a viver com os pobres que creem em Deus, enquanto o rico se fecha cada vez mais e se enterra de vez. A perseguição de Jesus vinha do fato dele assumir as dores dos trabalhadores do seu tempo. A situação dos trabalhadores da época de Jesus era precária. Devido aos impostos, a grande maioria se empobrecia e perdia suas terras. Este processo gerava a concentração da propriedade da terra na mão de poucos e um enorme contingente de mão de obra barata e desocupada nas cidades com grande mendicância, doenças, assaltos, sobretudo na capital, em Jerusalém. A mensagem de Jesus é, sobretudo, dirigida aos pobres, ao povo da terra, aos humildes da terra, ao Zé Povinho. Sua mensagem de salvação e libertação é para os pobres, doentes, prostitutas e possessos. Sua pregação visa sobretudo os trabalhadores do campo e da cidade, espoliados em seu trabalho. Jesus escolhe seus seguidores, os apóstolos e discípulos do povo da sua classe, trabalhadores igual a ele. Cria seu projeto a partir dos trabalhadores de seu tempo. Só o pobre entende outro pobre. Jesus denuncia a miséria das grandes massas como resultado da exploração dos poderosos. E para os que o procuram, Jesus exige dos membros da classe dominante que se convertam, que rompam com a classe. Exige deles uma prática diferente que demonstre de fato a mudança de posição social. Assim, ao homem rico que queria herdar a vida eterna e obedecia toda a lei, Jesus disse: Uma coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas o homem saiu triste, pois era possuidor de muitas propriedades. Ao contrário, o Zaqueu, publicano rico, chefe dos cobradores de impostos, na presença de Jesus, aceita a mudança e declara: Senhor, eis que dou a metade de meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, eu lhe devolvo 4 vezes mais. E Jesus declara: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é filho de Abraão. Assim, a vida eterna ou salvação, desejada, mas não conseguida pelo homem rico, seguidor da lei, é ganha por Zaqueu, considerado impuro. Na visita que o Papa João Paulo fez ao México, assim ele declara
transcrito num cartaz chamado Povo Ajuda Povo. Não é justo, humano, cristão, manter sem produzir terras que escondem o pão que falta a tantas famílias. Vocês não escondem sua vontade de transformar radicalmente as estruturas que se lhes apresentam injustas na sociedade. Zumbi, ganga, meu rei, você não morreu, você está em mim. Por responder às necessidades dos pobres e marginalizados, Jesus foi acusado de possesso. por criticar o templo, Jesus foi acusado de blasfemo. por defender os direitos dos pequenos, mostrando que Deus é o defensor dos pobres, Jesus foi considerado subversivo e agitador. e por denunciar o abuso do sábado e da lei, Jesus foi declarado ateu ou não vir de Deus. Marçal, Marçal, és profeta de um novo canto, de uma terra livre, sem quebrantos, que é compromisso dos que estão aqui. Marçal, tua morte, sua prece o dia. E é por causa da sua prática voltada aos pobres e marginalizados de seu tempo que se move contra Jesus um plano para eliminá-lo. Pois quem morre pela vida será um libertador. Pois quem morre pela vida será um libertador. Quem morre pela vida será um libertador. Assim, o Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse-lhe: Vós de nada entendeis. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Então, diz o Evangelho, a partir desse dia, resolveram matá-lo. Quem morre pela vida será um libertador. Pois quem morre pela vida será um libertador. Quem morre pela vida será um libertador. Pois quem morre pela vida será um libertador. Isso, se como cristão, nós queremos ser fiéis ao projeto de Jesus. Eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Então é por isso que os grandes e poderosos hoje não gostam da SEBS, da CPT, do Sem Terra e procuram matar os seus líderes? acho que sim. Vamos conversar sobre isso? E a teologia da libertação, não é isso que quer ensinar? Sim. Você sabe o que o Papa falou? O quê? Que a teologia da libertação não é só oportuna, mas útil e necessária. Tá vendo? Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Que
traz humanidade, que constrói o homem em vez de canhões. Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade, do esquadrão da morte dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos